Olá pessoal, tudo bem? Marinho aqui da Mimetismo Web Technology. É, Hoje eu vou abordar nesse vídeo uma dúvida que alguns alunos meus questionaram para ter praticidade e agilidade na administração do WordPress no dia a dia, né? É, Nós acabamos de criar um post lá no blog da Mimetismo e o título é exatamente essa dúvida que nós vamos abordar aqui. Executando update em vários posts do WordPress via MySQL no PHP MyAdmin, tá? Então, a dúvida qual é? Depois vocês podem acessar o post aí, o endereço está aqui, ou vai lá diretamente no site da Mimetismo e procura por qualquer uma dessas tags aqui e vocês vão poder dar uma olhada no post completo, né? Pois bem, a dúvida é a seguinte: digamos que você tem um banco de dados gigantesco de um cliente. Esse banco de dados é de uma loja virtual ou mesmo até de um sistema portfólio, né, um sistema só de apresentação dos produtos online. E você tem cadastrado nesse WordPress, nessa instalação do WordPress, diversos produtos, sei lá, 300, 400 produtos. E o seu cliente chega para você e de repente fala assim: olha, eu preciso que todos os produtos da categoria tal sejam atualizados imediatamente o título. Eles vão entrar numa promoção relâmpago e eu preciso que no título conste a palavra promoção, né? E agora? Como fazer isso? Imagina que você tivesse que entrar no painel do WordPress aqui, né? Eu até levantei uma instalação local do WordPress aqui para a gente simular essa questão. Imagine que você tivesse que entrar post por post nesse banco, né? Um banco aqui que eu criei, um banco fake para a gente simular abordar esse problema. Imagina se você tivesse que entrar em cada um desses posts aqui, cada um desses artigos e providenciar alteração no título, né? Colocando a string promoção desse jeito aqui. Imagina só, né? Você tinha que entrar um por um e alterar. Seria um trabalho gigantesco, né? Um trabalho de Sísifo, um trabalho de mitologia grega. Pois bem, e aí surgiu a ideia de criar esse artigo aqui, esse post, para mostrar como fazer, como executar esse processo via MySQL, ou seja, diretamente no banco MySQL através da interface do PHP MyAdmin que qualquer hospedagem PHP vai oferecer para você. Então, vamos abordar o case em questão, né? Aqui está no site da Mimetismo, lá no blog, a solicitação que o cliente fez, né? Olá, preciso que todos os produtos cujo nome e título contém a palavra carioca tenham a palavra promoção acrescentada ao título. Além disso, preciso que todos os produtos da categoria Diet Light tenham o nome e título alterado também, acrescentando a palavra Diet para todos eles. Obrigado. Ou seja, então nós temos aqui duas questões numa única solicitação, né? A primeira, ele quer colocar a palavra promoção no título dos produtos que tem já no título a string carioca. E a segunda, ele quer, para os produtos da categoria Diet Light, ele quer colocar a string Diet também no título. Então são duas partes aí num único problema, que englobam exatamente essa mesma questão. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa construir uma query, né, uma consulta SQL, que me traga esse conjunto de registros corretamente. Então, existem duas questões aqui, né? A primeira, nós vamos perguntar ao banco: senhor banco de dados MySQL, quantos produtos existem cadastrados com a string texto carioca aparecendo no título? Por favor, atualize esses produtos acrescentando ao título a palavra promoção. Então, essa é a primeira parte do nosso problema aqui. Pois bem, o primeiro passo que nós temos é conhecer o modelo de dados do WordPress, né? Então, nessa postagem eu colei aqui o diagrama entidade de relacionamento do banco WordPress. Então, qualquer banco WordPress ele vai seguir esse modelo de dados originalmente, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada. Esse modelo de dados aqui, o diagrama relacional, ele é muito útil porque ele vai me fornecer as informações do tipo: que tabela está relacionada com que tabela, quais são os campos, qual o tipo de relacionamento, se um para muitos, um para muitos para muitos, e o principal na hora de construir uma consulta, ou seja, os atributos, né, os campos daquela tabela que eu preciso, que eu quero trazer. Tá? Então, dando prosseguimento, as tabelas que nós vamos utilizar para abordar, resolver a nossa primeira parte do problema, né, são essas aqui: a WP Posts, WP Post Meta, WP Terms e WP Term Relationships. E aí eu coloquei uma descrição breve aqui do que cada uma delas significa, o que cada uma delas fazem no modelo relacional do WordPress. Tá?
Seguindo mais adiante, a consulta que nós vamos criar é exatamente essa aqui, ó. Vou pegar essa consulta aqui, depois vocês podem dar uma olhada lá na postagem, volto a dizer, e executar passo a passo, como eu estou propondo aqui na postagem. Estou criando esse vídeo para ficar mais fácil da gente entender e fazer rapidinho esse exemplo que vai ser muito útil no dia a dia, né? A partir do momento que você tem bancos de dados WordPress rodando em sistemas de produção, ou seja, websites de clientes, portais, blogs, etc., volta e meia você vai precisar executar operações desse tipo, né? Atualizar uma gama de posts por categoria, mudar vários posts de uma categoria para outra. Então a sintaxe é a mesma, a filosofia da coisa é a mesma, tá? Então vou pegar essa consulta aqui e vou abordar o que eu estou fazendo com ela aqui. Eu parto do pressuposto que você já tem um determinado conhecimento em SQL, e esse post aqui é um post para nível intermediário avançado, né? Para quem já utiliza SQL, para quem já utiliza o WordPress e para quem já sabe manipular um pouco a linguagem SQL através do PHP MyAdmin. Então vamos lá, eu criei aqui um banco de dados WordPress com os produtos cadastrados, todos eles nas respectivas categorias, está vendo aqui? E vou acessar esse banco de dados através da interface do PHP MyAdmin localmente na minha máquina de desenvolvimento aqui. Então vou colar aqui dentro a consulta, tá vendo? Acabei de colar essa consulta aqui. Vamos ampliar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil da gente ler, interpretar essa consulta. Então o primeiro passo que eu faço aqui na linha 1 é um select asterisco, ou seja, eu peço para ele me trazer todos os campos. Os campos de onde? From. O de onde é exatamente essa parte aqui, from, ou seja, todos os campos da tabela WP Posts, da tabela Post Meta, WP Terms, WP Terms Relationships, ou seja, eu vou fazer um relacionamento entre essas tabelas para que a consulta me retorne as informações que eu preciso. Em segundo lugar, eu vou restringir mais ainda esse conjunto de dados. Eu estou pedindo aqui para ele me trazer todos os campos dessas tabelas onde o campo post type da tabela WP Post seja igual a post, ou seja, eu quero apenas os posts, quero apenas que os posts sejam trazidos nessa consulta. Em segundo lugar, e que o campo post status seja publish, ou seja, publicado. Eu quero também que esses posts que vão ser trazidos tenham status publicado, certo? Terceiro, WP Post ID igual a WP Post Meta Post ID, ou seja, eu estou criando um relacionamento aqui dizendo para que o banco me traga exatamente esses posts publicados que estejam relacionados, que tenham um interrelacionamento entre a tabela WP Post e Post Meta, através do campo Post ID, que é um campo comum para ambos. Em seguida, eu pego da tabela WP Term Relationships o campo Object ID e associo, relaciono ele com o campo ID da tabela WPosts. Faço o mesmo com a tabela WP Term Relationships e WP Terms no campo Term ID. Isso aqui, esses relacionamentos a partir da linha 5 em diante, ó, até aqui a linha 8, perdão, até a linha 7, vocês vão entender melhor dando uma lida aqui no post, que eu explico exatamente aqui nessa parte, ó, o que cada uma das tabelas fazem. Então depois vale dar uma lida com calma e entender essa mecânica da coisa, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou relacionando uma tabela com a outra e tal. Isso é imprescindível para que o resultado da minha consulta seja correto e retorne os valores que eu quero realmente, tá? Então, por fim, eu venho aqui na linha 8 e eu digo que eu quero que restringo mais ainda o meu conjunto de dados. Eu digo que eu quero que sejam apresentados apenas os posts onde o meta key, ou seja, o campo meta key da tabela WP Post Meta tenha a string edit last. Essa string edit last é uma peculiaridade da tabela do WordPress e ela significa que eu estou pedindo para visualizar apenas os últimos posts, ou seja, os posts que foram publicados por último. Por que isso? Porque na tabela WP Post existem não só posts do WordPress, né? Eu tenho ali posts, eu tenho pages, as páginas em si, eu tenho algumas outras informações e cada uma dessas informações elas vão estar associadas com um meta key diferente na tabela Post Meta. Então eu só quero os posts editados, ou seja, os últimos posts, as últimas alterações publicadas realmente no banco que estão sendo visualizadas online. Por fim,
eu faço uma jogadinha aqui, ó, no campo post title, uso a função lower, né, para que ele coloque todas as strings do campo post title em minúsculo, e comparo essas strings com a palavra, com a string carioca, em qualquer ponto do campo que ela venha aparecer. Né? Então, o percent carioca percent significa que eu estou dizendo, ó, em qualquer lugar do título onde apareça a palavra carioca, me retorne. E na última linha, linha 10, eu ordeno esse resultado através do WP Post ID, o campo Post Title e o campo Post Name. Tá ok? Então abordei rapidamente aí a nossa consulta, vamos executar. Cliquei aqui no executar, olha lá. Ele me trouxe um total de 8 registros, tá vendo aqui? A query foi executada e estão aqui os registros aqui embaixo. Tá? Agora, eu tenho vários campos aqui que não me interessam. E além disso, a minha consulta no banco, que é essa aqui, ela está muito grande em termos de visualização, fica difícil de ler, eu estou com os nomes das tabelas todos aqui. Então, o objetivo aqui é a gente facilitar a vida. Né? Então, para facilitar a vida, eu vou associar alguns apelidos, que a gente chama de alias, a cada uma dessas tabelas aqui. Né? As tabelas que se repetem e o nome dessas tabelas vão ter um apelido em comum bem breve, para facilitar. Então, lá no post, a publicação que nós fizemos, né, o artigo que nós publicamos aqui no blog da Mimetismo, logo abaixo eu falo exatamente sobre isso, dessas alterações. Abordo aqui cada uma das linhas e explico o que está acontecendo. Executo a consulta, igual eu fiz agora para vocês. Depois eu falo exatamente sobre essa manipulação, essa melhoria na consulta em si, para que ela fique mais legível, mais fácil de editar, mais fácil de compreender. Tá? Então, ó, agora para organizar a casa e tudo ficar mais fácil de visualizar, vamos mexer na consulta para que apenas os campos que nos interessam sejam apresentados. Note que na consulta modificada abaixo, passamos a exibir apenas os campos ID, Post Title, Post Name e Slug. Além disso, criamos também os alias para as tabelas, ou seja, apelidamos cada tabela com um nome curto, para que fique mais fácil de manipularmos os campos e não tenhamos que digitar tanto texto cada vez que tenhamos que fazer menção a um determinado campo. Temos então nossa nova consulta. Então, é a mesma consulta, eu só alterei ela aqui para que ela fique mais legível. Então, vou copiar e vou voltar aqui no PHP MyAdmin, vou colar essa consulta aqui, vou vir aqui no SQL, vou colar a nossa nova consulta aqui. Então observa que eu coloquei, ó, um apelidozinho para cada tabela aqui. A WP Posts passa a se chamar P, a WP Post Meta PM, a WP Terms T, a WP Term Relationships TR, e assim por diante. Então é a mesma consulta, depois vocês podem comparar com calma aí na blogagem, né, no artigo que nós publicamos lá no site da Mimetismo, e vão ver que é uma função bem bacana de se executar nas suas queries, né, torná-las mais legíveis, mais fáceis de manipular e com menos texto. Então eu executo aqui, tá lá o resultado mesmo, 8 registros retornados, e agora aqui, ó, olha que bacana, né? Minha visualização ficou mais sucinta, mais fácil de entender. Eu só estou trazendo os campos que eu realmente preciso. O ID, o Post Title, que é o título realmente do artigo lá no site. O Post Name, né, o nome dele interno na postagem. E o Slug. Esse Slug aqui é exatamente a taxonomia, ou seja, a que categoria esse post está associado no banco. E uma observação interessante é que se você prestar atenção aqui no ID, ó, eu tenho o mesmo ID se repetindo 5 vezes aqui para o Carioca Promoção e o mesmo ID se repetindo para o Mini Carioca Promoção. Tá? Na verdade, eu já até alterei isso aqui, já está com a palavra promoção. Eu vou voltar ao estado original para que vocês vejam como se executa a query de update, que é o objetivo desse artigo. Então tá lá, ó, voltei, né? E estão aqui os títulos dos posts que nós vamos ter que alterar. Então eu estava falando sobre o ID, né? Você vai ver que o ID se repete. Por quê? Na verdade eu não tenho 8 registros, né? Eu tenho apenas 2. O registro de ID 1976 e o registro de ID 2174. E por que eles aparecem 8 vezes aqui, né? Eu tenho 8 linhas aqui. Simplesmente porque, na verdade, cada um deles está associado a uma taxonomia diferente no banco. Então, para cada taxonomia associada, ele vai aparecer se repetindo nessa minha consulta. Problema algum, tá? A consulta ela vai funcionar normalmente para que
que eu execute o update, que é o objetivo aqui desse artigo. Então vamos dar prosseguimento. Executei a consulta, né? Você viu aqui que ela ficou mais clean, né? mais limpa, mais fácil de visualizar, de ler, de entender, né? A partir do momento que eu botei os alias lá, os apelidos para cada nome de tabela, e eu me refiro a cada campo simplesmente chamando a tabela pelo alias, né? Ou seja, pelo apelido dela. Então, continuando aqui na nossa postagem, no nosso artigo lá no blog da Mimetismo, eu passo agora para o update. Então, o update é essa consulta aqui que eu vou utilizar o SQL anterior, né? Essa consulta que nós acabamos de executar aqui, ela vai ser a matriz, a base, para que eu execute o update nesse banco para os posts relacionados. Então, vamos abordar ela aqui. Eu vou executar um update na tabela post, que passa a ter, eu estou colocando um alias aqui, né? Um apelido, que passa a se chamar P a partir desse momento também no update, e vou setar, ou seja, update na tabela post, colocando, né, atualizando o campo post title da tabela post com o seguinte: procure a palavra, a string carioca, do jeito que ela está lá no banco. Olha, agora aqui eu tenho que executá-la do jeito que ela está no banco. Então aqui eu vi que o título está carioca com C maiúsculo, tá vendo? Ó, em todos eles. Então eu tenho que passar para minha consulta no update exatamente da mesma forma que está no banco. É por isso que eu coloco aqui o carioca com C maiúsculo. Então estou executando um update, mudando a string carioca para carioca espaço promoção, entre parênteses, que é o que o cliente pediu. Tá? Em seguida, onde o ID da tabela posts, né, WP posts, esteja contido, né, dentro desse novo conjunto de registros aqui, ó, que é exatamente a consulta que a gente está abordando aqui. Essa consulta aqui, ó. Exatamente essa minha consulta aqui, essa aqui, tá? Então, é exatamente a mesma consulta com uma leve alteração. A leve alteração que eu estou fazendo aqui é que para o MySQL eu preciso criar uma subquery aqui dentro do meu conjunto de registros que eu quero buscar. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou passando para ele, ó, procure dentro dessa minha query nova, dessa query anterior, apenas o campo seed. Esse campo seed aqui, ó, select seed, é um campo, é um nome, um alias que eu criei aqui dentro. Então, eu passo a mesma consulta e agora eu não peço mais esses três campos aqui, ó, ID, post title e post name e slug, 4 campos, né? Não vou mais precisar deles. Vou precisar apenas do campo ID. Então está ele aqui, ó, select ID como CID, ou seja, eu estou chamando esse campo P da tabela post, post name, WP posts, perdão, estou dando a ele, ao campo ID, o nome de CID, tá? A partir desse momento eu chamo ele aqui fora, então eu quero selecionar apenas o CID, esse cara aqui, ó, que eu acabei de apelidá-lo aqui, da tabela posts. Aí o resto da consulta é o mesmo que está aqui, ó, da tabela posts, blá blá blá, onde isso, onde aquilo, end, bababá, perere pão duro, fechou parênteses. Então o restante da consulta é exatamente o mesmo, ó, igualzinho, end, pam, fechei o parênteses aqui. A partir do momento que eu fecho esse parênteses, eu tenho que dar um nome para essa minha nova consulta aqui, que na verdade está funcionando como uma tabela dentro da cláusula update. Isso é uma técnica de subquery, né? Nós chamamos de subconsultas. Então, o meu comando principal é um update, e esse update ele vai se basear numa consulta interna, né? Uma subquery aqui, ó, que é tudo isso aqui, apelidada de C. Eu chamei de C simplesmente para lembrar que é uma consulta. Simplesmente você poderia dar qualquer nome aqui, tá? E aí eu abordo na postagem cada um dos itens, como eu falei aqui, cada uma das linhas, explicando mais detalhadamente. Tá? Não vou explicar novamente aqui no vídeo, para a gente não ficar com um vídeo muito grande. E agora vamos partir para a execução, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. Então a instrução final do update é essa aqui, ó. Vou copiá-la, dei um Ctrl C, vamos aqui para o SQL no banco e vou dar um executar.
vocês vão ver que a palavra promoção vai passar a aparecer em todos os títulos. Ele diz que 2 linhas foram afetadas, como eu falei, são só 2 registros, no meu caso, que é um banco de exemplo, mas se fossem 1000 registros, se fossem 800, 500, enfim, ele faria o mesmo processo para todos. Tá? Então ele alterou já aqui, ó, 2 linhas afetadas, tudo ok, sinalzinho verde. Vamos ver se é verdade. Vamos executar então novamente aquela consulta lá anterior, né? Onde eu quero pegar só os registros e ver como é que está o título deles, etc. e tal. Então é essa consulta aqui, ó, a consulta principal. Vamos executá-la novamente para a gente ver se realmente alterou, se realmente os títulos foram alterados. Executo aqui e olha lá, que bonito. Olha a string promoção aqui aparecendo no título dos posts, tá vendo? Muito fácil, né? Você estava com a palavra apenas carioca, a consulta de update, né, a query de update foi lá e trocou tudo que era carioca para carioca entre parênteses promoção, ok? Vamos ver isso aqui no meu sitezinho local. Então eu tenho lá, ó, tutoriais, Mimetismo Web Technology, que foi o banco que eu criei, e vamos procurar aqui os posts que tenham a string promoção, que foram os que acabaram de ser atualizados. Olha lá que legal. Resultados da busca por promoção. Então eu tenho um aqui, ó, Mini Carioca Promoção, que corresponde exatamente a esse aqui, ó, Mini Carioca Promoção. E tem o seguinte, olha, Carioca Promoção, tá? Torta Carioca também foi alterada para promoção. Então eu tenho 2 IDs apenas e 2 registros apenas. Então 2 produtos apenas aqui na minha consulta no banco teriam que ser retornados. Muito fácil, né? Então nós acabamos de fazer a alteração desses artigos aí, desses posts no WordPress, tá? Então aqui na postagem, no artigo ainda lá no blog, eu falo sobre cada uma das linhas dessa query, o resultado, a resposta desse update, né? Como ele funcionou. E fica essa dica aí para vocês. Essa é a primeira parte do artigo, né? Eu agora transformei ele em vídeo aula, né? Um videocast aqui rapidinho para a gente entender o funcionamento. Dou uma dica aqui para que você sempre faça backup antes, ainda mais sendo banco de produção, né? O banco do teu site no ar, no site do teu cliente, nunca altera diretamente, tá? Primeiro faz um backup daquele banco, cria um banco, uma instalação WordPress local na sua máquina de desenvolvimento, faz os testes localmente. A partir do momento que está tudo ok, você testou localmente, funcionou, aí sim, com o backup do banco de produção, você faz a execução em produção online. E aí vê se está tudo normal, foi para a conta, fecha o baú e vida que segue, tá? Essa é a primeira parte. Nós temos a segunda parte. Eu vou terminar agora o tutorial da segunda parte, né? Ou seja, o cliente ele pediu também, voltando aqui para cima, ó, ele pediu o que? Que queria também que todos os produtos da categoria Diet Lite tivessem o título alterado para acrescentando a palavra Diet. Então é mais ou menos o mesmo processo, só que agora a gente vai ter uma diferença básica aqui. A gente vai fazer uma consulta pegando a categoria também. Então todos os produtos que estejam na categoria Diet Lite, eles vão receber essa string aqui, entre parênteses, Diet, no título. Tá ok, gente? Então no próximo vídeo e no próximo post, no próximo artigo lá da Mimetismo Web Technology, eu vou abordar a continuação e a segunda parte, no caso, a parte final desse case aí, que é um case real, um questionamento do pessoal das aulas de WordPress, e fica uma dica aí intermediária, avançada para quem é apaixonado pelo WordPress no dia a dia, no trabalho web. Tá bom? Um abraço, Marinho da Web Technology. Tchau, tchau.